Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou fazendo uma live. Vou falar hoje sobre autismo, um tema que interessa a muitos. Ok, legal. Essa live vai ser com a psicóloga doutora Luísa Garrido, diretamente de Florianópolis, hoje, em pleno Dia dos Namorados aí, né? Nós vamos conversar um pouco sobre essa temática que eu tenho certeza que pode ajudar bastante você. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Nick Boy, né? Essa live vai ser sobre autismo, né? Os desafios, principalmente nesse período que nós vivemos na modernidade, como transitar nesse universo. Estou esperando aqui a doutora Luísa Garrido para a gente poder falar. Deixa eu marcar ela aqui. Bom, vamos lá. Opa, agora entrou aqui. Legal, Luísa Garrido enviou. Legal, muito bom. Agora sim. Ok. Ok. Vamos ver se ela entra agora. Agora Pronto. sim. Agora pronto. Agora ficou bom. Aqui é bom que a gente fica registrada. Grande Bom, Carla Veras, seja bem-vinda, né? A Carla Veras, ela é a nossa grande embaixadora lá também, Luísa. Ela que estuda bom. lá na nossa instituição também. Então seja muito bem-vinda aí, todos aí vai ser de grande valia esse conteúdo. Então vamos começar agora o nosso bate-papo, gloriosa Vamos, doutora Luísa. Então vamos lá. vamos. Primeiramente, mais uma vez eu quero agradecer, como eu tinha dito aqui na reunião no Zoom e a gente preferiu passar para cá. Quero agradecer e assim de maneira muito carinhosa mesmo pelo tempo cedido, né? Agradecer em nome da nossa turma e em nome da nossa instituição e principalmente em nome do nosso professor Carlos Linhares, que nos concedeu essa tarefa hoje, Dia dos Namorados. Eu tenho essa incumbência de aprender e evoluir um pouco mais contigo. Então, é um prazer, né? Quem realmente merece esse presente somos nós, e nós estamos recebendo isso de muito bom grado, de fato, e muito obrigado, Ah, gratidão. imagina. Tá? Prazer é meu. Eu sempre brinco que é meu assunto preferido. Sempre que quiser, Mu- que eu quiser conversar sobre isso, tô dentro. Isso, isso é muito bom. Você que está aqui chegando no Instagram, se porventura, né, acabou caindo de paraquedas, eu estava batendo um papo rapidamente ali com a Luísa, a gente vai conversar aqui, mas nós vamos falar sobre autismo, né? Esse é o tema dessa live que nós resolvemos conversar aqui. A Luísa é psicóloga, ela vai falar um pouco sobre isso. Mas se você, porventura, acha que esse assunto é do seu interesse ou talvez seja interessante, então fica com a gente aí aproveitando essa oportunidade. Como eu estava ali nos bastidores, batendo um papo ali, e ela já começou a falar sobre algumas coisas, opa,
esse assunto não pode ficar só entre esses Vou computadores aqui. compartilhar com mais gente. Vamos compartilhar esse conteúdo, porque eu acredito que vai ajudar muita gente. Bom, então vamos lá a nossa conversa? Bora. Legal. Então, como eu disse inicialmente, nós preparamos aqui 10 perguntas para ti, né? E, como eu te falei, existirão possivelmente algumas perguntas que eu, né, vá dentro desse universo aí, acabar complementando aí, tá certo? Perfeito. Mas perfeito. vamos lá. Inicialmente, eu vou fazer esses questionamentos. E a primeira pergunta que eu vou abrir aqui é o seguinte: por que você decidiu começar a trabalhar com crianças autistas? Então, vamos dar início à nossa conversa aí. Perfeito. Então, eu sempre tive um interesse, assim, quando eu entrei na psicologia, eu tinha um certo interesse por trabalhar com criança. Ainda não tinha ideia da área exatamente, mas sempre me encantou o desenvolvimento infantil de uma forma geral. Sempre quis saber um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil de uma forma geral. Acabou que o curso da minha faculdade foi completamente diferente, até por uma falta, assim, de matérias sobre o assunto, principalmente sobre desenvolvimento atípico, né? Que contempla o autismo. Mas sempre tive muita curiosidade, acabei indo para uma área completamente diferente, acabei trabalhando com idoso por muito tempo, Uau! mas ainda tinha aquela pulguinha atrás da orelha de querer trabalhar com criança. E aí, no penúltimo período de faculdade, eu fiz um estágio obrigatório, acabei caindo nessa área, fiz um estágio obrigatório numa creche, de maternal 2, assim, com 17, 12, 14 crianças de maternal 2, com 3 aninhos ali, mas ainda me interessava muito essa história do desenvolvimento atípico, que eu, de fato, não tinha contato nas matérias da faculdade. E aí uma professora maravilhosa, uma doutoranda, que eu sou grata até hoje por ela ter me colocado nessa área, me apresentou ao universo do autismo. Então, ela estudava sobre, no doutorado dela, no mestrado dela, ela ofereceu essa possibilidade da gente estudar mais sobre, e eu entrei nessa curiosidade. E aí, pronto, aí me apaixonei. Já tinha aquela pulguinha ali, já tinha aquele interesse ali nessa área do desenvolvimento infantil. Me interessei sobre autismo. Me encantei pelo trabalho, de fato, que é feito assim nessa área, e aí fiquei. Então, saí dessa área de idosos totalmente diferente, fui para o oposto, para esse trabalho com os pequenos, né? Com as crianças. Então, foi mais ou menos Uau! isso. Não foi uma coisa que eu fui direto, eu fui sendo levada nesse sentido. Acabou te levando, né? Você acabou mirando em algo e acertou outro, né? Exatamente. Tinha um Uau! interesse, sempre teve um interesse, mas é só no último ano, assim, no penúltimo ano de faculdade, que eu realmente comecei a explorar um pouco mais essa área, assim. E você comentou aí que parece que essa temática não é tão abordada, ou não foi tão abordada, e por isso que você, por não ter passeado nesse universo, você não tinha tanta noção do que era. A pergunta é por que não é tão abordado, por que não foi tão abordado? É um assunto novo, enfim. Eu acho que é um assunto que está sendo mais falado. De fato, assim, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão com um pouco mais de interesse, de curiosidade nessa área específica do desenvolvimento atípico, assim. Até por um sentido de conseguir acolher melhor as necessidades desse público. Mas eu acho que a minha faculdade em si, eu acho que tem uma questão muito importante nesse ponto, assim. A minha faculdade em si, eu me formei na PUC. E a PUC é muito voltada para psicanálise, que é uma área que não contempla muitas necessidades dentro do autismo. Então, a área Até que eu pela trabalho... época, né? Até pela época. Exatamente. Exatamente. Porque o autismo tem essa história, né? De ser tratado lá naquela caixinha da saúde mental e tudo mais, até chegar numa coisa mais acessível, digamos assim, no sentido de tratamento. Então, hoje em dia, eu trabalho com análise do comportamento. A minha área de base, é a área que de fato tem comprovação científica no tratamento dos meus meninos e tudo mais. E assim, como a minha faculdade especificamente falava muito sobre psicanálise,
foi um assunto totalmente esquecido, assim. Ninguém falou sobre autismo. Eu lembro de chegar no penúltimo período e não ouvi falar. E assim, a gente tinha até uma professora, eu lembro quando eu entrei, tinha uma eletiva sobre autismo. Uma professora muito, muito boa, assim, que infelizmente veio a falecer antes de eu conseguir pegar a matéria dela. Mas, de fato, assim, é um assunto muito pouco falado. Acredito que por conta disso, assim, por conta de um certo foco um foco numa área específica que não contempla muitas necessidades que a gente vê atualmente, assim, que a gente tem mais dados para compreender que precisa de um caminho específico nesse sentido. E o interessante é que você disse que você hoje atua 100% com crianças. 100% com crianças. 100% com crianças. Isso. Essa abordagem do autismo, justamente para esse público, porque geralmente quando você começa nessa faixa etária que os pais olham e falam assim, tem alguma coisa que a gente precisa intervir e tal, é isso que faz com que seja muito mais interessante a gente fazer essa tratativa ainda na infância, né? Exatamente. Eu sempre falo, assim, para todos os pais que eu atendo, eu trabalho hoje em dia com crianças muito pequenas. O método de ensino que eu aplico, assim, que eu supervisiono, ele funciona dos 12 meses, às vezes até um pouco antes, até os 48. Sério? Então, são crianças de 1 aninho. Eu pego uns pequenininho, assim, de 1 aninho até mais ou menos uns 4, 5 anos. Por que isso? Por que isso é interessante? Eu sempre falo que nessa época da vida, nesse período da vida, é onde o cérebro está mais pronto para o aprendizado. Então, é como se fosse a gente brinca, a gente usa muito essa expressão, como se fosse uma massinha de modelar. A gente consegue trazer muita coisa e propor muitos aprendizados nesse sentido, nessa faixa etária, nessa época específica da vida, que é a época de maior neuroplasticidade do cérebro. Então, hoje em dia a gente fala mais um pouco sobre o desenvolvimento e sobre os marcos do desenvolvimento, sobre o que é esperado para cada idade. E isso é uma coisa que está sendo mais falada hoje em dia específico que era esperado nessa idade, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa que precisa ser, que precisa de uma certa intervenção. Então, por isso que a gente vê esses pequenininhos vindo para intervenção, assim, porque está sendo mais falado e a gente tem um trabalho muito específico de divulgar essa informação, de que essa época é a época mais favorável ao aprendizado nesse sentido. É a época que o cérebro é uma massinha de modelar. É a época que a gente mais consegue propor esses aprendizados para os nossos pequenos. Uau, muito bom, muito bom. Cara, sensacional. Luísa, vamos para a segunda pergunta? Vamos. A gente elaborou já falei pra caramba na primeira. A gente elaborou 10 perguntas aqui. Vamos na segunda. Beleza. A segunda é a seguinte, olha. Você falou um pouquinho aí, mas eu vou endossar perguntando essa aqui, ó. Quais foram as formações necessárias para você começar a exercer a psicologia infantil voltada para criança autista? Tá. Eu terminei a graduação e fiz alguns Primeiro fez a psicologia. Primeiro fiz a psicologia, primeira parte. Se quiser pensar em alguma coisa, gradue-se primeiro. Exatamente. Então, primeiro tem 5 aninhos aí de chão. Só uma coisinha básica. Para tentar entender alguma coisa, né? Exatamente. E vai pro resto da vida tentando entender. Exato. Eu brinco sempre. Eu saí da faculdade, eu lembro que quando eu comecei num processo, eu vou explicar esse processo, mas eu comecei num processo específico, assim, para essa área, e eu lembro de sair da faculdade e falei, gente, eu não sei nada. O que eu fiz em 5 anos? Eu não sei nada. Percebeu que 5 anos, saiu e falou assim, eu acho que eu preciso fazer pelo menos mais uns 10 ou 20 anos. Exatamente. Então, assim, é um estudo constante, assim. Eu tô formada há 2 anos. 2 anos e meio. Tô formada há 2 anos e meio. E é um estudo constante, assim. Então, o que aconteceu na minha trajetória nesse sentido? Em relação à formação, em relação a tempo de chão. Eu falo que é tempo de suor mesmo, de chão. Eu saí da faculdade. Eu lembro que na minha graduação, tava lá me formando, com chapeuzinho na cabeça.
E eu recebi uma proposta para ser uma coisa que a gente chama de assistente terapêutico. Uau! Que é mais ou menos, eu falo que dentro da nossa intervenção aqui é a parte braçal. Então, eu recebi uma proposta para ser assistente terapêutica, eu não sabia nada. O pouco que eu sabia sobre autismo era essa parte do grupo de estudo que eu trabalhava junto com essa mestranda. Muito teórico, assim, muito de base mesmo, assim, do que é autismo de uma forma geral. Porque muda muito a teoria e a prática, né? Muito, não tem nem comparação, assim. Então, eu peguei essa teoria muito de base e aí eu recebi essa proposta de ser assistente terapêutica. E o que contemplava isso? Contemplava de que eu ia atender um pequeno, 15 horas semanais, o mesmo pequeno. Então, eu ficava 3 horas por dia no atendimento dessa criança, com uma supervisão. Então, isso para mim foi total diferencial. Eu falo para as minhas assistentes terapêuticas, mas que isso é o diferencial, esse tempo de chão com supervisão. Porque claro que eu não sabia fazer nada sozinha. Eu precisava de um direcionamento do que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer. Então, eu fiz esse tempo de chão com supervisão. Isso foi essencial para minha formação. Acho que a principal formação que eu tive, apesar de ter sido uma formação mais informal nesse sentido, né? Não foi uma formação direta, mas a principal formação que eu tive foi essa. E aí, ao longo desse período, eu fui fazendo alguns cursos no método específico que eu aplico, que é o método Denver. Então, eu fui fazendo algumas formações específicas nesse método, que também contemplava muito essa parte prática. E hoje em dia eu faço uma pós-graduação na análise do comportamento, que é total a base de qualquer coisa que a gente aplica dentro do autismo. Então, mais ou menos a minha formação foi essa: tempo de chão, com supervisão adequada, com supervisão que me dê um direcionamento do que eu preciso fazer ou deixar de fazer. E agora eu estou me aprofundando mais na parte teórica em si, na parte mais de base em si. Depois desse tempo de chão até. Foi até engraçado que eu fiz a coisa contrária, assim. Eu gosto muito desse processo que eu fiz. Porque eu peguei, eu fiz prática com supervisão. E agora eu tô fazendo mais teoria, assim. Então, foi mais ou menos esse o processo. Muito bom. Então, você pode afirmar que a melhor formação é a ação. Ou seja, tem que agir. Não adianta teoria. Claro também... que a gente precisa muito, né, dessa base teórica, assim. Eu, depois de muito tempo de chão, comecei a sentir muita falta. Falei, opa, não, calma aí, eu preciso entender a fundo o que eu tô fazendo, né? Não adianta só aplicar. Mas, de fato, assim, eu ter tempo com as crianças, eu conhecer uma amplitude de crianças e conseguir me aprofundar melhor, assim, nesse tempo de prática foi um diferencial. Legal, muito bom, muito bom. Tem uma pessoa aqui, a Cássia Ramos, está mandando aí, ó, maravilhosa, profissional excepcional. Caissa, né? Caissa Ramos. Isso. Caissa, ó, um abraço aí, um salve. Em pleno Dia dos Namorados, a gente está conversando aqui sobre autismo, hein? Olha só, hein? A gloriosa Luísa nos ajudando aqui num trabalho de facul. Olha só que coisa interessante. Já adianto que ela é outra profissional da área maravilhosa também. Conheço bem. Então já está convocada para fazer uma live com a gente. Luísa, eu vou te perguntar outra coisa então. Vamos para a terceira pergunta? Vamos. Vamos lá? A terceira é o seguinte. Diferença da clínica, essa é a pergunta, né? Do autismo para a tradicional. Existe uma diferença, né? Existe terapia que trabalhe melhor com o TEA, né? Ou isso é uma questão mais individual? Já ouviu falar? Como é que funciona? Então, existe a diferença da clínica, né? Do autismo e a tradicional? Existe em certos sentidos, assim. Existe e não existe. Eu vou falar mais sobre o meu público, que são os pequenininhos. Então, eu trabalho, de novo, assim, com um público muito jovenzinho, assim, de 1 a 5 anos. E é um trabalho muito específico. Hoje em dia, o que a gente tem de padrão ouro, assim, no tratamento para autismo, para o TEA, né? É a análise do comportamento. São terapias, são intervenções. Só para o pessoal também, talvez, que está ouvindo aqui a live, ou vai ouvir, porque vai ficar aqui. O que é TEA? Como é que se fala isso? O que é? Explica pra gente, por favor. O TEA é uma abreviação do transtorno do espectro do autismo. Então, transtorno do espectro do autismo. Do autismo, ok.
Isso. Então, eu vou até falar um pouquinho nessa sua pergunta, eu vou aproveitar essa brecha para falar um pouco desse espectro. Mas hoje em dia, o que a gente tem de padrão ouro, assim, para tratamento do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, são terapias, são intervenções baseadas na análise do comportamento. Então, assim, puxando o gancho do espectro, né, que eu tô falando. Quando eu falo de espectro, eu tô falando de uma amplitude, né? Vocês já devem saber bem sobre isso, assim. Então, eu tô falando que o autismo é muito amplo, o autismo é muito, muito diversificado. Eu tinha essa mesma professora que me ensinou tudo, me ensinou essa base, assim. Ela falava que é como se fosse a cor azul. Quando a gente pensa na cor azul, tem lá desde o azul bebezinho até o azul mais escuro. Então, entre um e outro, tem um monte de cores diferentes, tem um monte de azuis. Então, em relação a isso, por que eu estou falando sobre isso? Porque tem diferentes tratamentos, linhas de tratamento em relação a cada um desses espectros, em cada um desses pontos do espectro. Então, a gente tem uma parte mais voltada para adolescente, para adulto, numa certa parte desse espectro que é muito parecida com a clínica em si, assim, com a clínica que vocês estão acostumados, com essa intervenção mais específica dentro da análise do comportamento para algumas dificuldades específicas para o espectro do autismo. Agora, a minha área específica, que é dos pequenininhos, é também uma intervenção muito específica. É totalmente diferente no sentido da Você clínica. Sente isso na prática, essa mudança? Muito, muito. Então, assim, com os pequenininhos, por exemplo, a gente hoje em dia vê que o essencial para uma intervenção de qualidade é ter uma intervenção intensiva. Então, aquilo que eu falei quando eu atendia 15 horas semanais. É o mínimo que a gente pede, 15 horas semanais. E só isso já difere totalmente da clínica que a gente está acostumado de 1 hora por semana. Então, assim, 1 hora por semana a gente vê que não tem eficácia, a gente não consegue garantir uma eficácia de... Você não consegue acessar nada, né? A gente não consegue trabalhar o que a gente precisa. Então, só a partir daí já muda totalmente para a clínica que a gente está acostumado. A gente geralmente indica para os pequenininhos de 15 a 20 horas semanais. E até porque uma análise é dentro do comportamento, então a percepção precisa ser muito minuciosa, né? Isso. E a gente trabalha também com o naturalista. Isso também difere bastante. O que isso quer dizer? A gente atende geralmente dentro do contexto natural da criança. Então, ao invés de a gente levar a criança para a clínica, a gente vai até a criança. Caramba, que legal! Então, a gente vai até a criança. Ela se sente mais confortável em acessar o eu dela, né? Ela é quem ela é mesmo. E aí você consegue a ideia é trazer... ensinar para a criança no contexto que ela vai aprender naturalmente. Então, onde que a criança vai acessar maior aprendizado? Caramba, que legal, hein? Muito bom. Então, a ideia é a gente trazer a terapia para dentro disso. Justamente para generalizar o aprendizado, para ela entender que, é isso aqui. É uma brincadeira, é no seu quarto, é na sua casa. Então, só esses 2 pontos eu acho que já diferem muito, assim. Pensando no meu público, né? Claro que tem diferentes tipos de intervenção dentro desses programas de análise do comportamento, mas dentro do meu público a gente já vê essas 2 principais diferenças, assim, de trazer a clínica para dentro de casa, da maneira mais natural que a gente puder, e dessa intensidade, principalmente, que é muito importante no tratamento desses pequenos. Muito bom, Luísa, sensacional. Vamos para a nossa 4ª pergunta? Vamos. A 4ª pergunta é a seguinte, eu sei que você já falou isso, mas você trabalha apenas com criança? E se sim, porque você já falou que sim, por que você escolheu esse público específico? E uma pergunta que eu quero colocar aqui, que é uma curiosidade minha, o autismo ele chega até que faixa etária? Qual o nível de idade máximo que você já teve ciência? Qual é esse lapso que tem de tempo do autista, né? É uma coisa importante da gente falar, assim, que é uma regra básica, assim. O autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno. Então, ele acompanha a pessoa para o resto da vida. Crônico. Então, não tem uma cura. Como não é doença, não tem uma cura. Então, é um transtorno que acompanha a pessoa para o resto da vida. Então, se uma pessoa é autista,
com 2 anos, ela vai ser autista com 70. Entende? Não tem, em relação à idade, isso não existe, assim. Acompanha a pessoa a vida É toda. porque tem Então, tem gente que tem muita dúvida em relação a isso. Pô, já que ele é autista, será que realmente em algum momento vai ser curado, não vai ser curado, vai não. receber, né? A Tem gente gente que tem até uma... eu mesmo antes de estudar, eu tinha uma dúvida em relação a isso. É um universo que eu não conheço muito, né? Então, Sim, de fato, tem gente que tem dúvida. sim. Tem uma fala, assim, que a gente escuta muito, até na fala das mães, que chegam até a gente, que é uma coisa de sair do espectro. O que significa esse sair do espectro? Significa você perder as características que caracterizam o seu diagnóstico. Então, assim, muitas vezes isso acontece de certa forma. A gente trabalha tanto ali focado em certos pontos e direciona tanto a intervenção nesse sentido que às vezes a pessoa de fato perde algumas características ou minimiza algumas características em algum sentido, mas não perde o diagnóstico. O autismo tá lá. Então, uma vez autista, a pessoa sempre vai ser autista. Pode até ser que ela consiga lidar com aquelas dificuldades de maneira muito superficial, assim, que é o foco do nosso tratamento. Essas dificuldades não impactarem tanto a vida do sujeito, mas uma vez com diagnóstico, sempre com diagnóstico. E aí, a minha ideia de trabalhar com esse público, assim, é justamente por conta disso. Eu só trabalho com criança, só trabalho, inclusive, com o que a gente chama de intervenção precoce. Então, eu não tenho experiência com crianças acima de 5 anos, apesar do tratamento estar lá de uma forma ou de outra, mas eu não tenho experiência com crianças acima de 5. Mas Porque tem eu trabalho... profissionais que atuam com esse Sim, público. sim, tem profissionais que atuam desde os pequenininhos até os mais velhos, até adolescentes, adultos, dentro do espectro e trabalhamos de diferentes formas de acordo com as necessidades do sujeito, assim, mas eu atuo com os pequenininhos mesmo, assim, com 0 a 4 anos, mais ou menos, justamente por eu focar um pouco mais nessa parte da neuroplasticidade, assim, eu curto muito essa parte de dar essa base, né, para mais para frente a pessoa conseguir Minorar os efeitos, né, aplicar essas habilidades conquistadas assim na vida de uma maneira geral. Então, agora, Luiz, desculpa te imagina. interromper. Uma pessoa autista, ela consegue, por exemplo, estudar, casar, se relacionar, viver uma vida, vamos dizer assim, normal? Uma pessoa consegue fazer isso? Sim. Então, assim, aquilo que eu tô falando do espectro, né? Do espectro. O que hoje em dia caracteriza esse espectro? De uma maneira geral. Então, eu falei lá da cor. Tem desde a cor mais levinha, mais branquinha, do azul mais branquinho até o azul mais escuro. O que caracteriza o espectro do autismo? Dificuldades na interação e na comunicação. Então, na interação social e na comunicação. E a presença de comportamentos restritos e estereotipados, de uma forma geral. Repetitivos, comportamentos repetitivos. Então, isso vai desde uma pessoa que não tem nenhum tipo de repertório de comunicação para se comunicar com o outro, não tem nenhum recurso para se comunicar, digamos assim, até uma pessoa que às vezes tem vários e vários recursos de comunicação, mas tem uma dificuldade ali de entender, às vezes, uma ironia. Ou tem dificuldade, às vezes, ali de entender que o outro tá passando a perna na outra pessoa. Entendi. Então, assim, essa pessoa mais nessa ponta do espectro consegue conviver plenamente e dispor de outros recursos, apesar de sempre ter certas dificuldades na comunicação e na interação. E sempre ter certas dificuldades nessa parte repetitiva de comportamento. Mas não quer dizer que ela não consiga ser independente, ser autônoma no trabalho, no relacionamento e em outras coisas qualquer. A gente hoje em dia já vê muito mais isso em prática, assim, né? Porque eu acho que essa ponta do espectro, essa ponta mais leve do espectro, geralmente era mais... passava desapercebido. E agora, com mais conhecimento, as pessoas entendem. Ah, tá, é uma pessoa que tá totalmente em sociedade, consegue ser totalmente independente, autônoma, consegue trabalhar, consegue se relacionar, mas está dentro do espectro, se baseando nessas dificuldades do diagnóstico em si.
Uau, caramba, muito bom, muito bom. Vamos para a nossa quinta pergunta? Vamos. Diz assim, ó. Como é para o terapeuta, né, agir nesse cenário profissional? Pode ser frustrante? Como terapeuta, quais os desafios que você enfrenta? Quando a gente colocou aqui, pode ser frustrante, na sensação do não resultado do autista. Será que você olha e fala assim, caramba, essa intervenção, essa aplicação, o método não está dando resultado? Então, é nesse sentido que a gente perguntou. Pode ser frustrante? E como é para o terapeuta olhar para a criança, por exemplo, no seu público, nesse seu nicho específico, e falar, caramba, vamos lá, vamos trabalhar. E aí você tem essa sensação de ser frustrante? Enfim, como é que fica isso aí? Eu tenho dois tipos, eu passei por dois tipos de trabalho, assim. Eu passei por um trabalho de chão, como eu tinha falado, né? Um trabalho muito Com a mestranda. de aplicar diretamente com as crianças. E hoje em dia eu passo por um trabalho de supervisora, de estar direcionando um pouco mais as pessoas que estão no chão. Então, é mais ou menos esses dois lados que eu apliquei. Vou falar um pouquinho sobre o meu lado de terapeuta, que eu acho que era o que mais pegava nesse ponto, assim. A gente tem que ter muito preparo psicológico mesmo para entender que essas dificuldades existem, essas dificuldades de interação existem, e não é pro pessoal, nesse sentido. Então, eu me frustrava em alguns momentos, no início da minha intervenção, eu me frustrava em que sentido? Caramba, eu trouxe uma brincadeira super legal, eu trouxe esse brinquedo sensacional, eu sei que eu vou ganhar a atenção da criança, sei que eu vou ganhar o sorriso da criança, sei que a criança vai se divertir comigo, porque eu pensei nessa brincadeira super legal. E aí, o que acontecia muitas vezes? A criança fazia: não ligo a mínima pra isso, valeu, falou. Então, isso me frustrava no começo, assim. Eu levava um pouco pro pessoal de, cara, será que sou eu que não tô conseguindo ser divertida? Ou será que sou eu que não tô Opa, conseguindo... análise já. A gente já entra num looping nesse sentido. E mesma coisa também, eu me cobrava muito como terapeuta de chão, de tipo assim, cara, isso não tá andando, por que que não tá andando? Sou eu que não tô fazendo certo. Essa autocobrança nossa, né, é muito complicada, assim. E hoje em dia eu vejo esse outro lado como supervisora, que é até interessante esse processo, porque eu vejo a ansiedade das pessoas. Mas Você eu, estava como de um lado e foi supervisora, pro outro, exatamente. né? Eu, como supervisora, eu vejo também que tem um monte de variáveis em relação a isso, assim, né? Tem um monte de coisas que impactam ali em certa coisa não tá andando, ou na criança não tá gostando, que não necessariamente é o papel, culpa, né? Essa culpa que a gente carrega, essa culpa do terapeuta. Então, é frustrante em alguns sentidos. Não vou maquiar e dizer que não é, porque a gente tem esse erro de levar para o pessoal. Mas o que eu aprendi nesse processo foi a racionalizar essas coisas. Gente, não, ó, isso aqui não funcionou. O que vai funcionar? Porque não tem essa coisa da criança não conseguir aprender ou da criança não gostar de nada, sabe? Aquela coisa assim, essa criança não gosta de nada, essa criança não gosta de interagir. Eu tenho que descobrir, é meu papel como terapeuta descobrir o que ela gosta. Descobrir o que funciona para ela ter esse aprendizado que não está indo dessa forma. Então, se esse procedimento não está funcionando, vamos estudar, vamos pensar, vamos sentar, vamos ver, vamos para o racional e ver o que pode funcionar. Porque se a gente for para o emocional, a gente vai nessa mesma. Ai, meu Deus, sou eu que sou uma péssima terapeuta. Não. Vamos ver o que não está funcionando, vamos sentar e vamos planejar, vamos sentar e vamos... Eu brinco que eu sou muito metódica nesse sentido, e a minha área exige um pouco também. Mas é isso, não está funcionando isso, o que pode funcionar? O que pode estar atrapalhando? Vamos pensar racionalmente, vamos criar estratégia, vamos criar procedimento, vamos pensar em uma outra estratégia. Então, assim, frustrante porque nós somos seres humanos e a gente leva para o pessoal. Então, algumas coisas pegam a gente nesse ponto. Mas é sempre um trabalho contínuo, como profissional, da gente ir para esse lado mais racional e mais objetivo, digamos assim. Senão a gente se perde mesmo. Muito bom. E então, um dos seus maiores desafios, a gente pode dizer, que é essa questão do próprio equilíbrio emocional do profissional, quando ele não encontrar, talvez, uma intervenção prática que esteja dando resultado, não se frustrar com isso e entender que isso faz parte do processo e ele precisa, sim, equilibrar as emoções, perceber de maneira racional o que vai dar certo, analisar melhor e entender, principalmente,
que cada criança tem um jeito, cada pessoa tem um comportamento. E é aí que entra a magia e a beleza do desafio do psicólogo, de realmente mergulhar nesse universo e falar assim, opa, calma aí, vamos validar dessa forma, vamos validar de outra. Caramba, que interessante, muito legal. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Vamos para a sexta pergunta. Diz assim, a supervisão deve ser feita com outros terapeutas de autismo ou pode ser feita com outro psicólogo? O cara é psicólogo e como é que é feito isso aí? Tá. Você falou que teve uma mestranda aí, né? Que desenvolveu muita coisa e tal, mas quem é que deve fazer a supervisão? É um terapeuta que também trabalha na área ou uma outra pessoa pode fazer? Com certeza, uma pessoa dentro da área que tenha conhecimento de intervenção precoce, que tenha conhecimento. Estou falando do meu público de novo, tá? Que é mais que eu tenho mais respaldo para falar. Assim. Uma pessoa que tenha conhecimento de análise do comportamento, uma pessoa que tenha experiência e conhecimento na área de intervenção precoce e na área de intervenção naturalista. Então, não necessariamente precisa ser um psicólogo. A gente tem no instituto que eu trabalho, a gente tem terapeutas ocupacionais, a gente tem psicólogos, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem... A maior parte é psicólogo, tá? Que é geralmente as pessoas que têm mais respaldo nessa parte de análise do comportamento. Mas a gente tem terapeuta ocupacional, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem pedagogos dando supervisão para a minha área específica, que são pessoas que têm conhecimento na análise do comportamento, que têm pós-graduação na análise do comportamento e têm conhecimento nessa área de intervenção precoce, intervenção naturalista também. Então, é uma pessoa que tem que ter esse conhecimento, não necessariamente da área de psicologia, apesar da maioria ser, mas que tem esse conhecimento, essa base de formação. Legal. Uma curiosidade minha aqui. Então, quer dizer que não necessariamente o psicólogo, não exatamente esse profissional deve fazer a supervisão, mas, por exemplo, um pedagogo que tem uma especificidade, ele pode ser o supervisor dessa... Sim, sim. É porque o autista, então, o tratamento, ele é de cunho comportamental, você não acessa o inconsciente, você não faz nenhuma intervenção de outra aplicação, a não ser apenas comportamental, é isso? Isso. Não é assim, dentro da análise do comportamento, apesar da nossa base ser comportamento, a gente acessa outras coisas também, né? A gente acessa o emocional, digamos assim. Essa parte mais, nem vou entrar nesse mérito, mas essa parte de inconsciente, a gente não usa muito esse tipo de terminologia, esse tipo de abordagem, digamos assim. Então, legal. O comportamento, ele é amplo, né? Porque tem esse mito, assim, de comportamento é só aquilo ali. É só aquela coisinha ali. Se a gente for entrar nisso aqui, é o mais... A gente sai daqui 10 horas da noite. Mas o comportamento é muito amplo. Mas de um cunho geral, assim, para te dar essa resposta, a nossa base é comportamental. Muito legal, sensacional. Vamos para, deixa eu ver, para a sétima pergunta? Vamos lá. Ô, Luísa, como é a relação com os pais e os responsáveis dessa criança, né? Tem algo em particular em relação aos responsáveis quando a criança é autista? Ainda existem muitos tabus em relação ao diagnóstico. Como trata isso? Então, são 3 perguntas aqui. Como é que é a relação dos pais, e principalmente o psicanalista, o profissional, o terapeuta, enfim, principalmente você? Como é que é a sua relação com essa dupla relação, pai e filho, né? Tem alguma relação com os pais quando a criança é autista? Você precisa, talvez, fazer uma intervenção em conjunto, precisa tratar os dois juntos, enfim, não sei como é que isso funciona. E pergunta, será que ainda existem muitos tabus em relação a esse diagnóstico? Como é que o pai reage? Poxa, meu filho é autista e agora? Então, como é que funciona isso? Eu acho que... Vou começar respondendo essa parte dos tabus, assim. Eu acho que hoje em dia a gente está encaminhando para uma linha de raciocínio melhor. Mas antigamente, assim, eu ainda vejo isso acontecendo bastante. Existe até nos profissionais de saúde, assim, nos médicos, uma certa fala que eu vejo que impacta bastante os pais. Uma certa fala de
cada criança tem seu tempo, que é muito perigosa. Nesse sentido de cada criança tem seu tempo, mas não exatamente, porque existem marcos do desenvolvimento que são esperados para cada uma das idades, para cada um dos pontos ali da faixa etária da criança, que se a criança não atingiu, tem alguma coisa esquisita. Então, de fato, tem criança que fala um pouquinho mais tarde, tem criança que anda um pouquinho mais tarde, mas muitas vezes pode ter alguma coisa impactando aí. Então, isso ajuda um pouco. Eu vejo que muitos pais, normal, passam por um processo de negação de alguma forma, né? Se o profissional de saúde, se o médico tá falando que meu filho não tem nada, se o médico tá falando que cada criança tem seu tempo, quem sou eu para achar que meu filho pode ter um diagnóstico, pode ter um transtorno, impactando nesse desenvolvimento? Então, a gente vê que tem uma complicação em relação a isso, assim. Eu pego pais, eu vou falar um pouquinho como supervisora. Eu pego pais de diferentes níveis de engajamento e de diferentes níveis de compreensão em relação ao que acontece com os meninos deles, assim. Então, eu pego pais que atuam diretamente no chão como terapeutas e são super engajados, assim. Eu supervisiono muitos pais que atendem os filhos. Então, pego pais... Legal, hein? Muito legal, assim, nem vou entrar nisso porque chega a me emocionar falar sobre isso, assim, eu vejo mães, assim, engajadíssimas no chão e estudando e vendo e fazendo e tudo mais. Eu vejo mães que estão ali engajadas também de outras formas, da forma como podem. Eu vejo mães e pais que ainda estão num outro processo, assim, às vezes num processo mais de negação, num processo, assim, de aceitação desse diagnóstico. Então, eu pego de tudo, assim. Eu acho que conduta, a minha conduta, uma conduta que eu sempre procuro ter como supervisora, como terapeuta, assim, é esse acolhimento. De entender que tem essas diversas nuances, né, de aceitar que o seu filho tem uma dificuldade, que tem um transtorno, que precisa de uma intervenção, precisa de um auxílio, e que existem vários aspectos em relação a isso. Então, é uma palavra que eu sempre procuro usar, assim, nesse trabalho com os pais, de acolhimento. Não é meu dever, não é minha função fazer uma intervenção direta com os pais, no sentido de auxiliar eles nesse processo. Mas é minha função explicar tudo que eu puder em relação ao diagnóstico, em relação à intervenção. Então, deixar tudo muito claro sempre. E também acolher as dificuldades, acolher, né, acolher a participação deles nesse processo também da forma que eles puderem e que eles conseguirem dar nesse sentido. Muito legal, muito legal. Agora, uma curiosidade. Assim, curiosidade mesmo. Existem pais que, ao saber do diagnóstico, por exemplo, tem uma rejeição do filho? Meu filho tem, ou não existe isso? Será que existe e é velado essa rejeição ainda? Eu não vou dizer que não existe, assim. Eu nunca presenciei, nunca vivenciei nenhum caso que isso tivesse acontecido. Mas, assim, eu acredito que E se tratando tenha de ser humano, né? Tudo é possível, né? Eu acredito que tenha de tudo. Entendi. Até porque eu pego um público mais bem instruído nesse sentido, assim. Mas pensando em como que essa informação chega para as pessoas, de uma forma geral, aí a gente entra num outro tópico que se a gente entrar, que a gente fica até 11 horas da noite, mas pensando no acesso que as pessoas têm à informação, no acesso que o nosso país muito mais dá. tranquilo hoje, né? Sem dúvida. Sim, não, assim, sim para uma certa população, não para outra. Então, assim, eu não sei o que acontece nessa falta de acesso à informação, não sei o que passa, assim. Então, não vou falar que não tem, com certeza tem. No público que eu peguei, assim, nunca vivenciei nesse sentido, mas acredito que tenha de tudo, que aconteça de tudo nesse sentido. Legal. Vamos lá. Pergunta 8, vamos? Vamos. Vamos lá. Ô, Luísa, qual a abertura do espaço para o terapeuta? O mercado é restrito, é amplo? Quando a gente pergunta assim, qual o espaço para o terapeuta,
é na questão de mercado mesmo. Será que tem espaço para, caso o Braulio queira desenvolver um trabalho específico nesse nicho? O mercado é abrangente, é limitado, tem espaço? E como é essa entrada, vamos dizer assim? Ela é restrita, não é? Como é que funciona? Fala pra gente. Entrada com certeza, público com certeza, mercado com certeza tem, assim, principalmente nessa área mais de chão. Então a gente vê eu pego às vezes uns casos em algumas cidades, por exemplo, eu tenho o caso de Manaus. Todos os casos que eu tenho são à distância. Não sei se a gente vai entrar nisso, mas eu pego muitos casos do Brasil inteiro. Então eu tenho o caso de Manaus, por exemplo, que é uma luta das famílias conseguirem uma assistente terapêutica, que é esse trabalho mais de chão. Uma luta das famílias conseguirem assistente terapêutica. Ainda tem assim, isso, é verdade, é verdade. Muito. Então, assim, e nem preciso ir tão longe, assim, eu pego, às vezes, Friburgo, no Rio de Janeiro, assim, que é uma área mais rural, mas é uma área, assim, super conhecida, assim, não é uma área de interiorzão, e é difícil conseguir assistente terapêutica. Então, assim, talvez a dificuldade no mercado nesse sentido não seja nem a falta de acolhimento desses profissionais, mas seja a falta de divulgação desse trabalho. Porque eu acredito que tenha muitas pessoas que queiram trabalhar com isso, mas não sabem nem que existem essa possibilidade. E, geralmente, a entrada nesse mercado é por essa via de chão. Você acha que falta divulgação? Eu acho que sim, assim. Eu acho que as pessoas, quando pensam em intervenção de modo geral, ainda pensam naquele quadradinho da clínica, de uma vez por semana, e nananã, e não e sabe. Isso não funciona para o autismo. Isso não funciona para o nosso público, exatamente. Isso não tem comprovação de eficácia para o nosso público. E eu acho que falta um pouco de divulgação nesse sentido, assim, do trabalho do assistente terapêutico e tudo mais. Mas eu acho que não falta espaço no mercado. Talvez falta uma organização em relação a essa entrada no mercado de trabalho. Uma divulgação e por onde que eu vou. Eu vejo muito isso, assim. Quero trabalhar nessa área. O que eu faço? Para onde que eu vou? Como é que eu faço? Eu procuro a família? É a clínica que supervisiona que me procura? Para onde que eu vou? Assim, até o trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente conseguir acessar mais pessoas que têm interesse por um quesito de organização. Não é por falta de demanda. Isso, assim, eu te respondo 100% segura. Não é por falta de demanda. Eu acho que é por falta de organização de chegar para trabalhar com essa demanda. Muito bom, muito bom. Vamos para 9? Vamos. Questão social envolvida. Apenas pessoas de classe social média alta conseguem acesso a esse tratamento? Quais os valores que geralmente são tratados? Como é que funciona isso? Existe alguma formação pública para que isso aconteça? Como é que funciona? Então, nosso sistema público de saúde, assim, né, como em vários outros âmbitos, infelizmente, não abrange a necessidade que a gente tem da intensidade, principalmente. Da intensidade e da qualidade. Porque não é qualquer um que pode chegar e fazer de qualquer forma. É uma pessoa que precisa vir para trabalhar com supervisão. Então, assim, os custos, infelizmente, ainda são muito altos. E a gente, infelizmente, ainda atende a um público muito restrito em relação a isso. Porque o tratamento envolve a assistente terapêutica, que é um custo mais acessível em relação a eu pegar um psicólogo já formado, porque muitas vezes a assistente terapêutica é a mãe, ou é uma babá, ou é uma recém-formada, ou é uma pessoa que está em formação, uma psicóloga que está lá no 6º período de faculdade. Então, é um custo um pouco menor. Mas ainda é um custo bem importante. Então, eu exijo esse custo, eu exijo o custo de supervisão para essa profissional. Então, a família já arca com esses 2 custos. Já é um processo grande aí. Oneroso. Oneroso, exatamente. Muitas vezes a criança precisa de outros tipos de intervenção. Às vezes uma fisioterapia, às vezes uma terapia ocupacional, às vezes uma fonoaudióloga, às vezes tudo. E aí, quando exige tudo, só essas 2 coisas que já são base, já são principais, já são muito onerosas. Quando exige tudo, então, e o nosso sistema, assim, eu vejo, inclusive, uma luta muito grande de famílias que têm condições
que pagam um plano de saúde, o próprio plano de saúde não arca com os custos e é uma luta sempre, assim, isso é uma novela nesse sentido. Então, infelizmente, por conta disso, assim, por ser um processo bem oneroso, a gente, infelizmente, ainda supre as necessidades de uma parcela muito restrita, assim. E não existem, assim, pelo que eu sei, vou te falar até, não tenho muito respaldo em relação a isso, mas não sei se existem, dentro do sistema público de saúde, alternativas tão eficazes quanto a que a gente aplica de uma maneira particular para o público que não tem condições de uma maneira geral. Então, isso ainda é muito complicado. Até porque também a proposta dessa prática e da aplicação para esse tratamento é sim propor uma qualidade de vida para o autista. Com né? certeza. Nem uma proposta de cura, porque quando você não tem uma cura definitiva, ou fala, em determinado tempo vai acabar, não. É um tratamento constante, talvez para o resto da vida, né? Então, Exatamente. é uma questão de adaptação mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Caramba, legal, legal. 10ª pergunta, vamos lá? Bora. A pergunta é: quais são as maneiras de inclusão desse autista? Quais são as maneiras que a sociedade pode contribuir, que o próprio pai, a mãe pode contribuir para incluir esse público, esse filho, enfim? Tá. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu lembro de ter usado ela em vários contextos diferentes. Eu não vou saber explicá-la direitinho, depois eu posso até mandar para vocês. Mas ela fala sobre o autismo não ser nem... não deve ser tratado nem só como aquela história do anjo azul. É muito lindo, é muito romantizado. Olha só, foi um presente nesse sentido. E nem só como uma deficiência, nem só como um fardo, nem só como um castigo, digamos assim. Então, é como se a gente tivesse que encontrar nesse meio. A gente tem que entender o autismo como uma diversidade, né? Como uma neurodiversidade, mas também como uma deficiência, um transtorno que engloba dificuldades, que traz dificuldades para o sujeito. Então, eu preciso tanto acolher essa diversidade, eu preciso aceitar essa diversidade, eu preciso incluir essa diversidade, mas eu também preciso auxiliar nas dificuldades, auxiliar nos déficits. Então, eu acho que entendendo o autismo assim, como esses dois pontos importantes, no sentido de eu acolher e no sentido de eu auxiliar no que for necessário, eu consigo uma maior inclusão, eu consigo uma maior aceitação desse transtorno. Então, assim, a gente vê ainda muitas dificuldades nessa forma de encarar o autismo de um modo geral. Acho que ainda tem pouca informação, as pessoas ainda acham que é ou a mente brilhante, não sei se vocês já viram esse filme, Uma Mente Brilhante, ou é a mente brilhante, aquele cara lá que fica lá fazendo vários cálculos e tem superdotação e não sei o que lá. Ou é aquela pessoa que não tem nenhum tipo não consegue conviver em sociedade e tem muitas e muitas dificuldades nesse sentido. E a gente precisa entender que é uma amplitude de coisas, assim, um espectro mesmo, uma neurodiversidade nesse sentido. Então, eu ainda vejo muita dificuldade na inclusão escolar, que é tão importante, né? Desse assunto ser divulgado, desse assunto ser falado, das crianças entenderem que o amiguinho não tá falando, não é porque o amiguinho é bobo, porque o amiguinho é porque o amiguinho tá aprendendo a falar, ou porque o amiguinho não consegue falar, ou porque ele tem outras formas de comunicação, ou porque ele tá brincando desse jeito porque é o jeito que ele sabe brincar, é o jeito que ele gosta de brincar. Então, eu acho que a principal palavra em relação à inclusão é divulgação, né? É conhecimento. As pessoas entenderem que existem essas sutilezas e que existem outras formas de se comunicar, que existem essa amplitude de coisas dentro da neurodiversidade. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, nessa maneira de incluir. Tentar divulgar, tentar entender, tentar compreender e acolher nesse sentido. Entender como diversidade mesmo. Muito bom. E, Luísa, algumas curiosidades aqui que eu tive ao longo da nossa conversa. Uma delas é o seguinte: como o pai ou a mãe olha e fala assim, a minha filha, o meu filho... e você falou uma coisa que eu não sabia, que você atende uma classe, né, um público, que é o precoce.
Ou seja, 12 meses você já está falando de autismo. Cara, como eu consigo perceber que meu filho de 12 meses é autista, cara? Existe um diagnóstico específico, alguma coisa que você consiga, o pai e mãe, fazer assim, ó, eu sei que você falou também de maneira brilhante que existem os marcos, né, para a gente perceber a normalidade psíquica da criança, mas em se tratando de um diagnóstico de um autista, como é que você faz isso? Tá. O desenvolvimento ele também é muito amplo, né? Ele exige ali, dentro do desenvolvimento, a gente tem diversas esferas aqui dentro. A gente tem uma esfera de comunicação, a gente tem imitação, a gente tem motricidade, e dentro de cada uma dessas esferas a gente tem marcos. Então, vamos supor, uma criança de 12 meses, assim, uma criança de 1 aninho, o que a gente espera dela em relação à comunicação, em relação à interação social? A gente espera que ela se interesse pelo outro, que ela se interesse pelo adulto, que ela olhe para o adulto quando o adulto chama ele pelo nome, por exemplo, que ele já fale ali uma palavrinha, já comece a trazer algumas aproximações de palavrinha, começar a falar uma palavrinha ali, mamãe, papai, pelo menos. A gente espera que a criança tenha algum tipo de atenção compartilhada. Então, você vê já um bebezinho. Eu tava brincando esses dias com o meu sobrinho de 2 meses. Ele tem 2 meses de idade. E ele tava lá quietão, olhando pro teto. Interagindo. Interagindo, exatamente. Ele tinha lá 2 meses de idade, olhando pro teto. Eu entrei pra conversar com ele e fiquei, cadê o neném da Dida? Não sei o quê. Ele já abriu o sorriso. Então, assim, é isso que a gente espera de um nenenzinho no desenvolvimento típico. Se isso não tá presente, a gente já começa a ficar, opa, uma criança de 12 meses, que não tem um sorriso social, por exemplo, que você fala com ele, ele não olha, não se atenta, não se interessa, isso já acende uma luzinha. A gente já espera isso de um nenenzinho. Um bebezinho pequenininho, a gente já espera algumas coisas nesse sentido. Então, eu falei sobre comunicação, eu falo sobre brincadeira. Uma criança de 12 meses já explora os brinquedos de forma funcional. Já consegue ali botar um carrinho na pista e ver o carrinho girando, e ver o carrinho indo embora, e brincando com você, inclusive. Então, deixa o carrinho cair e olha a sua reação para ver o que você tá olhando, o que você tá fazendo. Então, uma criança ele tá ali girando a rodinha do carrinho. Você tá aí brincando com ela, falando com ela tá aqui presa na rodinha do carrinho, isso também já acende um sinal. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico, mas a gente consegue ver o seguinte, opa, tem alguma coisa aí fora do esperado. Então, por essa interação, essas dificuldades na interação, essa dificuldade na comunicação, essa dificuldade no compartilhamento da atenção, esse interesse pelo outro, a gente já consegue perceber algumas coisas nesse sentido. Ou seja, o pai e a mãe, de fato, precisa carinhosamente, amorosamente, sempre prestar atenção, não fechar os olhos e pensar de que, daqui a pouco melhora, daqui a pouco... Se tiver algum sinal de inconformidade no comportamento, já é para acender o sinal amarelo e falar, opa, calma aí. Exatamente. Perceber. Exatamente. Entendi. Eu sempre falo que a frase... É por isso que a temática ela precisa ser difundida, para levar o conhecimento, informação e não ser pego de surpresa. Porque às vezes está ali, a pessoa já sabe que tem alguma inconformidade, mas ela não sabe tratar, não sabe cuidar, nunca ouviu falar sobre o que pode ser e simplesmente passa percebido e fala assim, não, eu não vou... Daqui a pouco passa, e como você falou, o médico ou alguma pessoa fala, não, daqui a pouco melhora, fica tranquilo, mas quando na verdade... Eu falo sempre que a frase mais perigosa que existe nessa área é cada criança tem seu tempo. Não é. Aí muitas vezes eu vejo os pais falando assim, não, mas é porque eu falei tarde também, é porque eu era assim também quando eu era criança. Cada criança, daqui a pouco ele fala, daqui a pouco ele faz. Mas às vezes tudo bem, de fato, isso pode acontecer, de fato, a gente pode intervir mais pra frente, de fato. Mas lembra da história da massinha de modelar? Às vezes a gente tá perdendo um tempo ali crucial pra gente conseguir trazer mais habilidades, trazer mais qualidade nessas habilidades ou alguma coisa nesse sentido. É verdade. Então eu falo que é a frase mais perigosa. Essa frase de cada criança tem seu tempo é a frase mais perigosa. Eu sempre falo. Identificou alguma coisa? Mesmo que não seja nada. Identificou que tem um atraso? Avalia. Começa a intervenção. Mesmo que não precisa de um diagnóstico para começar a intervenção. Tá vendo que tem um atraso ali?
começa a intervenção, começa a avaliar, ver o que é, leva para lá, leva para cá. Porque pode ser alguma coisa mais importante, pode ser esse momento da gente conseguir intervir com mais qualidade. É verdade, é verdade. E, ô Luísa, qual foi o primeiro caso de autismo no mundo, no Brasil? Como é que aconteceu isso? Fala um pouco disso. Você tem Vixe, relato? Não. de cabeça eu não vou conseguir te responder. Mas simplesmente aconteceu, de repente. É igual aquele caso de Ana O, né, que é muito famosa, a primeira a Isso. mulher lá Então, fora, antigamente o autismo fechava toda nessa caixinha aí de esquizofrenia. Eu não tenho É muito possível conhecimento. é possível que tenha tido casos lá e ninguém nunca Não é relatou. possível. Eu te dou certeza em relação a isso. Eu te dou Legal. certeza em relação a isso, que era fechadinho lá em casos de esquizofrenia. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa história da saúde mental, não lembro muito de faculdade, pra ser sincerona, assim. Mas eu lembro que tinha muito essa coisa de fechar todo mundo na mesma caixinha ali da... Não é da esquizofrenia. Histeria. 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 Todo mundo lá tava na caixinha da histeria. Então, tem, assim, sempre existiu. Mas estava numa caixinha pela falta de conhecimento. A Caíssa maravilhosa tá falando, existem relatos desde a Idade Média. Caramba, puxa vida, hein? Nossa! Então, assim, tava provavelmente tudo na mesma caixinha, mas existiu, provavelmente sempre existiu nesse sentido. Caramba, e existem sintomas, síndromes que a gente fala que é moderna, mas já vem de muito tempo. A gente está sabendo agora, ou tá Exato. conseguindo O moderno, mapear eu agora, vejo né? muita gente falando assim, ó. Essa frase também é batata, assim, nos Facebooks da vida. Tá tendo uma explosão de casos de autismo. Tá tendo uma... É o biscoito maisena, eu escuto muito falando isso. É o biscoito maisena que tá dando autismo. Não existe isso. O que tá acontecendo hoje em dia para ter um maior boom em casos de autismo? As pessoas estão tendo mais conhecimento. É Então, verdade. estão assistindo uma live dessa e falando, gente, meu filho não faz isso. Meu filho não sorri quando eu sorrio pra ele. Tem alguma coisa errada, eu vou levar no médico. E esse médico, hoje em dia, já tem um pouco mais de conhecimento para falar, realmente, aqui tem sinais de risco. Mesmo que não sejam sinais próprios para fechar um diagnóstico, existem sinais de risco. Existem sinais de alerta. O que isso quer dizer? Alguma coisinha que tá fora do esperado. Então, nesse sentido, não é que esteja dando um boato, tem negócio na água aí que tá dando autismo. Não, é que as pessoas estão tendo mais conhecimento. Eu escuto muito essas coisas. Já dá um nervosinho aqui. Né? A mistura água com maisena é que tá... Chega a dar uma taquicardia aqui, mas eu escuto muito isso. Não, biscoito maisena com certeza. Não, é só o fato de que as pessoas estão tendo mais conhecimento e consequentemente, tá tendo mais diagnóstico nesse sentido. Caramba, então a gente pode talvez afirmar que seja ainda uma questão muito séria no aspecto social, né? Porque você relatou aí, eu também não sabia. E eu também não tinha parado para pensar nisso, na questão da saúde pública. Você imagina uma criança que tem autismo, desenvolveu esse transtorno, e o pai e a mãe, tá? E agora? O que eu faço? Então, você não ter uma ajuda pública, nossa, Agora, aonde você consegue identificar mais? No sexo masculino, no sexo feminino? Existe alguma coisa em relação a isso, não? A gente vê uma prevalência maior em meninos, em homens. Meninos, homens. Meninos, isso. A gente vê hoje em dia mais casos de meninos do que de meninas. Mas assim, os sinais são os mesmos para ambos os sexos, assim, para as meninas e para os meninos. Aquela caixinha que eu falei sobre dificuldade na interação, na comunicação e presença de comportamentos restritos e estereotipados é a mesma para ambos. Caramba, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que você fala de melhora no comportamento? Por exemplo, uma pessoa identificou o autismo, existe alguma que a gente consiga mensurar? Olha, se a pessoa começar o tratamento do autismo em tantos meses, anos, ela melhora tantos %. Existe alguma correlação métrica que a gente possa fazer essa mensuração ou não? A gente, ou cada caso realmente dentro da análise do comportamento, a gente está sempre trabalhando com dados. A gente está sempre
mensurando e sempre testando procedimentos, e sempre colocando procedimentos e vendo o quanto esse procedimento está sendo eficaz ou não. Não tem como dar uma resposta. Eu sempre falo para os pais que eu trabalho, assim, eu falo, olha, se eu falar qualquer coisa de, no ano que vem vai estar desse jeito, eu vou estar trabalhando no achismo. E eu não trabalho no achismo, eu trabalho na ciência, eu trabalho na objetividade. Sim. Então, não é meu objetivo falar no ano que vem vai estar desse jeito. A gente consegue, a partir dos procedimentos e a partir das nossas coletas de dados, a partir das nossas mensurações mesmo, a gente consegue medir e prever, né? A gente consegue prever algumas coisas, mas não nesse sentido de ano que vem tem nada, ano que vem tá desse jeito, ano que vem tá daquele jeito. Não, sempre a gente trabalha nessa coleta de dados, pautado nesses dados para a gente analisar e prever nesse sentido. Muito legal, muito legal. E você acha, na sua opinião técnica, profissional, você acha, se você pudesse deixar uma dica de ouro para a gente já ir para o fim, né? Qual seria a dica de ouro que você poderia, se tivesse assim, ó, essa é a dica de ouro da gloriosa doutora Luísa. Qual seria a dica de ouro para todo mundo que está ouvindo essa live e possa estar com dúvida? Talvez agora eu vou olhar o filhinho e realmente eu não tinha percebido isso. Caramba, olha, não é que ela falou uma coisa que chamou a atenção. Qual seria a dica que você falaria para esses pais, e qual é a dica, principalmente, para quem está graduando em psicologia, para quem está estudando essa ciência, né? E vai trilhar esses longos anos aí, e longos até se formar e tal. Qual seria a dica que você poderia dar para os pais e depois para os graduandos aí? Tá. Eu acho que o que eu pensei meio clichê, tá? Mas faz sentido com a ideia que eu quero passar. Legal. É de buscar conhecimento. Então, assim, isso que eu falei agora há pouco sobre o achismo é muito perigoso. Tanto para os pais quanto para os profissionais. Então, nos pais, no sentido de, não, mas eu acho que isso aqui daqui a pouco ele faz. Eu acho que isso aqui é porque eu era igual quando eu era pequeno. Ou eu acho que isso aqui, cada criança tem seu tempo, é besteira, não tem nada a ver, vamos deixar pra lá. E nos profissionais é a mesma coisa, eu acho que só que aí bate um pouco de, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Eu acho que isso aqui dá dessa forma. Eu acho que eu consigo fazer desse jeito e tratar desse jeito e cuidar desse jeito. E essa minha frase clichê de buscar conhecimento entra muito nesse sentido, assim. Da gente tomar esse cuidado para não ir pelo achismo, né? Tá, legal. Então, eu acho que é isso. Mas o que os dados falam? O que os estudos falam? O que os marcos do desenvolvimento aqui falam? E aonde que meu filho tá fora disso? E se eu não sei, se eu não tenho essa resposta, buscar profissionais adequados que tenham. Mesma coisa para os profissionais que querem iniciar nessa área. Legal, eu gosto dessa área, tenho interesse nessa área. Como que eu posso procurar uma formação de qualidade? Para onde que eu tenho que ir em relação a esse aumento aqui no meu repertório de conhecimento para conseguir fazer um trabalho de qualidade? Eu brinco que eu sou muito metódica, eu sou muito objetiva nesse sentido e na minha prática isso é essencial. Eu falo isso para os pais, busquem esse conhecimento. Viu alguma coisa estranha? Não vai pelo achismo de, não, isso aqui tá de boa. Busca saber o porquê, busca saber se tá de fato de boa ou se não tá. E para os profissionais é a mesma coisa. Quer seguir nessa área? Então busca supervisão, busca orientação. Não faz as coisas achando que sabe fazer sem saber fazer. Busca orientação, busca formação, busca qualidade de implementação, assim, e principalmente busca essa humildade de saber que eu estou em constante aprendizado. E que eu sempre vou precisar estar em constante aprendizado. Então, aquilo que eu falei quando eu saí da graduação. Eu saí da graduação depois de 5 anos estudando na PUC e falei, gente, eu não sei nada. E aí? Se eu não sei nada, eu preciso procurar saber. E hoje em dia, depois de 2 anos trabalhando, depois de 3 anos trabalhando com isso, eu ainda falo, não, eu preciso saber. Tem muito mais coisa aí que eu preciso aprender, que eu preciso estudar mais, que eu preciso sentar para ver.
Então, é essa busca constante de aprendizado, essa busca constante de eu seguir numa objetividade, de eu seguir num aprendizado de qualidade, digamos assim. Então, é Essa bem questão, clichê, mas eu acho que vale nesse sentido. isso é muito importante mesmo, né? Porque a busca do conhecimento contínuo, ela faz com que a gente consiga evoluir o tempo todo, né? Quando a gente para e Exatamente. você falou, eu já sei. Nossa, é incrível como a gente para e não evolui, né? É uma Exatamente. tristeza. Olha, Luísa, eu estou realmente impactado com a nossa conversa. Eu aprendi, eu fiz uma pós-graduação aqui em alguns minutos e aprendi, eu confesso humildemente aqui que eu não conhecia muito essa temática do autismo, né? Eu tenho amigos, inclusive fiz uma graduação de teologia com um amigo, Glauco. Ele é especialista até porque o filho dele é autista, então ele escreveu Aham. sobre o tema, enfim. Tenho alguns amigos que têm filhos autistas, mas eu não sei muito sobre o tema e realmente eu aprendi demais. Quero, cara, mais uma vez reforçar o meu eterno agradecimento a você, que você continue sendo essa profissional extremamente dedicada, paciente, conhecedora da temática e sempre gentil a atender pessoas que querem evoluir como eu, né? E eu tenho certeza como pessoas que te busquem, né? E aí com certeza você vai ajudar. Aham. Quero deixar aqui divulgado também o teu Instagram profissional, que é Garrido.psi. luisagarrido.psi. Se você tiver PSI. alguma dúvida, aqui Fernanda está falando maravilhosa ela, a Caíssa Ramos também, algumas pessoas, alguns amigos que acabaram entrando também. Então, se você tiver curiosidade, Mônica também entrou, algumas pessoas entrando. Então, se você tiver alguma curiosidade sobre o tema de autismo, principalmente na infância ali, né, na idade precoce, a Luísa Garrido é especialista. Quero agradecer. Esse Dia dos Namorados aqui eu passei conversando esse momento contigo. Muito, muito, muito obrigado. A Morga do Lu também está falando, ela é incrível. Está com um monte de fã aí. O time deixou de Fã clube. namorar. O time deixou de namorar para vir aqui te tietar. Olha só. É É o fã incrível. clube. É o fã Não, clube. mas assim, Braulio, eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz de verdade, eu me identifico, porque no meu caminho da graduação foi mais ou menos esse, assim, de sair catando alguém que falasse, alguém que me explicasse, gente, eu tenho curiosidade disso aqui, alguém me explica. E eu fico muito feliz mesmo, assim, e é um prazer, e é quase uma obrigação minha eu dividir esse conhecimento que, graças a Deus, alguém veio me dividir comigo, assim. Então, sempre estarei à disposição, sempre que vocês precisarem conversar sobre. Eu brinco que é um dos meus assuntos preferidos. Então, sempre que quiserem conversar sobre, bater um papo sobre, entender um pouco mais sobre, eu divido o que eu souber, do jeito que eu souber, da melhor forma que eu puder. Então, foi um prazer muito grande. Eu fico, de fato, muito feliz de ver pessoas buscando conhecimento, buscando saber mais sobre, buscando um conhecimento de qualidade mesmo, nesse sentido. Foi um prazer super grande. Então tá, obrigado. Um beijo no teu Imagina. coração e continua sendo Beijo. aí extraordinária para as nossas crianças aí. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.